Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Todo mundo de rosa hoje, né? É verdade. Eu estou aqui num vermelho rosado, ou um rosado avermelhado, um rosa avermelhado. E você também na gravata aí. Eu acho que combinamos, hein? Tudo rosa hoje. Hoje é o dia do rosa. Quem gosta de rosas é Santa Rita de Cássia, né? Que na Igreja Católica é aquela que não deixa a gente desistir, faz com que nós sejamos sempre persistentes para atingir as nossas causas. Já dei a minha mensagem do dia. Vamos lá, Silmar? Que temos aí de novidade? Vamos começar pelo mercado hoje. Apesar de toda essa tensão no Oriente Médio, tá vindo, chama atenção o petróleo caindo, o preço do petróleo caindo, em torno de 1% agora há pouco, $90, 60 centavos o barril do tipo Brent, que é exatamente esse que é a referência para o mercado internacional, inclusive aqui para a nossa Petrobras. O petróleo em queda, para nós aqui, não deixa de ser uma boa notícia, porque possivelmente pode evitar aqui novos aumentos no preço do combustível, em princípio, mas a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Bom, basicamente o que está derrubando os preços do petróleo hoje, na contramão das expectativas, em função da crise lá no Oriente Médio, é o acordo feito pelos Estados Unidos com a Venezuela. A Venezuela está voltando agora ao cenário internacional e diplomático também. Os Estados Unidos estão reduzindo as sanções lá contra o governo venezuelano, que duraram anos, e o petróleo venezuelano começa a jorrar com mais força aqui para o mercado ocidental. A produção está aumentando, e com a eliminação das sanções significa também um alívio em termos de comercialização pelo governo venezuelano. Ou seja, um alívio das tensões aqui em relação à possibilidade de haver eleições mais livres no ano que vem, a sucessão do presidente Maduro, o governo americano, claro, fiscalizando aqui a possibilidade de ter eleições realmente livres lá, abertas a novos candidatos de oposição. Tudo isso faz parte de um conjunto de alívio das tensões entre os Estados Unidos e o governo venezuelano. E, com isso, o petróleo recuando, porque a Venezuela está aumentando a sua produção, ela é um grande produtor de petróleo, ou seja, na contramão do Oriente Médio, que tem toda essa ameaça decorrente da guerra, e também lá na questão da Ucrânia, a Rússia, que é o grande produtor, é o segundo maior exportador de petróleo, também trouxe tensões ao mercado desde o ano passado. A Venezuela agora surge como um fator positivo no mercado do petróleo, depois de longos anos de sanções contra o seu governo. E o petróleo caindo, então, por conta dessa novidade desses últimos 2 dias. Bom, no mercado financeiro aqui no Brasil, o dólar subindo um pouco, 0,2%, R$ 5,06. O mercado de ações caiu muito nos últimos dias, está tentando uma pequena reação agora com alta de 0,2%. As ações continuam com preço muito barato, tá vendo? Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas, soja na Bolsa de Chicago subindo 0,2%, milho e trigo que abriram o dia em queda agora estão se recuperando, milho sobe 0,9%, trigo 1 ponto percentual, deu uma virada aqui para cima. Na Bolsa de Nova York, café sobe também, o café mostrando uma boa recuperação ultimamente, por conta inclusive de preocupações com o clima aqui no Brasil. Café com alta de 2,2%, arábica, suco de laranja também sobe, 1,2%, cacau alta de 1,3%, na contramão o algodão está caindo um pouco, 1,6%, e o açúcar também, 1,5% açúcar bruto negociado em Nova York. Boi gordo no mercado futuro da B3 também está dando uma marcha ré aqui, com uma queda de 0,3% no contrato de setembro aqui na nossa B3, mercado futuro aqui de São Paulo, está vendo? Vão conseguir dar uma ordem na Venezuela, porque o problema lá já vem de muito tempo, né? E, como diz aquela expressão do pessoal, lá está dominado, está tudo dominado na mão do Maduro e da turma dele, né? Vamos ver se conseguem. Agora, se eu não estou enganado, tem 2 tipos de petróleo. O petróleo da Venezuela é um petróleo que precisa de um refinamento diferente, não é? Ele pode ser refinado nas nossas refinarias? Não sei se você sabe disso. Não sei também. Então vamos procurar. Existe 2 tipos de petróleo. Petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, e petróleo tipo WTI, que é a referência para o mercado americano. E que o petróleo brasileiro precisa ser misturado com petróleo importado, não sei de onde,
porque muito grosso, digamos assim, precisa ser refinado aqui com petróleo importado, misturado, digamos assim. Então, por isso que o Brasil também é importador de petróleo, embora seja autossuficiente no volume total de produção. Mas é um petróleo que precisa ser misturado com o estrangeiro. Você tem que fazer um mix, então, para poder trabalhar. O que eu sei. O João dá uma pesquisada para a gente aí, o João já está dando uma olhada ali, só para a gente não ficar com dúvida no ar. Mas isso eu também sabia, que a gente importa petróleo, porque o nosso é muito grosso, muito pesado, precisa ser misturado com um outro para poder passar pelas refinarias. O que eu me lembro é que a Petrovesa, acho que é Petrovesa, né? A petroleira da Venezuela. PDVSA, não Petrovesa, PDVSA, isso. Ela, uma época, andou com um projeto de construir uma refinaria aqui em conjunto com a Petrobras, né? E depois, o negócio parece que deu para trás depois. Vai dar prejuízo. Agora não vale a conta. Mais um. Tinha uma refinaria nossa da Petrobras na Bolívia que foi tomada sem um tiro também. E aí ficaram quietos aqui, e tudo bem, né? Deixa para lá. Bom, deixa quieto. Escuta aqui. E no mercado financeiro, que história é essa que eu até chamei para você aqui, chamei a atenção dos nossos telespectadores? São 20 a 25% de aumento de produtividade na cana, mas mesmo assim os produtores de cana-de-açúcar podem ter prejuízo? Por quê? Davi, o setor de cana-de-açúcar tem uma característica que não tem em outros mercados, por exemplo, soja, milho, trigo, próprio café também. O açúcar tem um mercado bastante administrado, digamos assim, é organizado pelas suas entidades que representam produtores e usinas, né? Isso vem lá, basicamente, desde que se desregulamentou o mercado que antes era todo estatizado aqui no Brasil, ainda no século passado. Aí se criou aqui um conselho de produtores independentes, que é o chamado a Orplan, a Organização dos Produtores de Cana, e para negociar com as usinas, né, que são representadas pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Então, existe um conselho chamado Consecana, o conselho aí que junta esses dois grupos, para negociar preço. E os preços são organizados por contrato, alguns contratos de longo prazo, por exemplo. Isso não existe, por exemplo, no mercado de soja. No mercado livre, o preço subiu na bolsa, o preço já sobe aqui no bolso do produtor também. No açúcar não é assim, na cana, melhor dizendo. Não é assim. São preços organizados por contratos, às vezes de longo prazo, e os preços ficam estabilizados. E, de repente, a bolsa sobe, desce lá, mas o preço fica parado. E os produtores reunidos aqui na Urplana, que são os produtores independentes, estão reclamando muito, que não estão sendo beneficiados por essa alta que a gente comenta todos os dias aqui nos preços do açúcar, por conta de quebra na produção lá na Ásia, na Índia, na Tailândia. Eu comento isso diariamente, os preços do açúcar subiram muito este ano e muitos produtores não estão recebendo esse preço que está sendo praticado e que beneficia as indústrias, as usinas de cana. Então, aí tem toda uma briga aqui no sentido de tentar revisar esses contratos do Consecana, que são contratos antigos, já revisar os critérios para permitir que o produtor de cana receba o preço real do mercado quando ele sobe, que é o caso que está acontecendo agora, e muitos produtores não estão recebendo. Você tem alguns contratos aqui de longo prazo que não estão remunerando adequadamente o produtor. Então, vem uma cheada aqui e uma tentativa de negociação com as usinas, e a negociação não está sendo muito fácil, não. É verdade, você me lembrou de um fato. Eu morei durante um tempo em Lençóis Paulista e ali tem a Zilor, né? Antiga Zilo Lorenzetti. E eu me lembro, em volta da cidade toda é um canavial só. E aquilo tudo não é terra da usina, são contratos de arrendamento que os produtores fazem por um período muito longo. Eles não têm nenhum trabalho, só recebem, a usina faz todo o trabalho de colheita, plantio, preparo da terra, replantio quando precisa, etc. e tal. E aí esses contratos são de longa data, porque é um investimento que precisa ser pago, né, pela usina num tempo X, Y, Z, né? Então, são contratos longos e aí, exatamente isso, quando você tem essas altas e baixas, o valor do que está ali, do que vai ser pago pela produção, que é por hectare, ele já está selado, né, sedimentado. É isso aí, é uma briga. Os modelos vão mudando, né? Os modelos vão mudando. Escuta, o João pesquisou ali na internet, existem 5 tipos de petróleo. Um é light, o outro é o quê, João? O outro é o Brent, que é o famoso, naftênico, paranífico e aromático. Esse negócio está parecendo vinho,
de casta Malbec, Cabernet Sauvignon, entendeu? Então, deixa para lá esse negócio do petróleo, que está muito complicado. Fica aí. Está parecendo vinho. Me dá um Malbec aí. Vamos lá. Por falar em petróleo, Petrobras anunciou ao mercado uma produção recorde trimestral e mensal de petróleo e gás. Isso se deve a quê? Bom, Tavinho, chama atenção até, né? Porque realmente o Petrobras tem uma eficiência muito boa aqui em termos de produção de petróleo, e isso tem evitado, por exemplo, essa transferência automática dos preços internacionais para os preços internos. A Petrobras mudou essa política, antes era mais ou menos automático, o preço subia lá fora, subia aqui dentro e vice-versa. A Petrobras agora organizou um sistema novo aqui, baseado, claro, na força de sua própria produção, de não ter ajustes automáticos nos preços do petróleo. Agora, é difícil segurar isso aí, mesmo com a melhora da produção aqui, o fato é que precisa aquilo que a gente já comentou, precisa haver importação para misturar com o nosso petróleo, e isso causa bastante atrito com as refinarias independentes, né? Que dependem de petróleo importado, não tem a mesma fôlego da Petrobras para segurar preço, porque tem braço estatal, e nas empresas privadas não existe essa possibilidade. Então, existe muita reclamação e já se fala bastante aqui da necessidade de reajuste no preço do diesel, por exemplo, que está defasado por conta desses aumentos recentes dos preços do petróleo. E nada da Petrobras se manifestar. Então, já está começando a gerar um certo desconforto aqui nas usinas privadas. O fato é que, se isso acontecer, nós vamos ter mais aqui um peso no bolso dos produtores brasileiros de soja, principalmente, que estão no início do plantio de uma safra nova, e vão ter mais um aumento do óleo diesel que parece ser inevitável. Até por conta dessa questão do Oriente Médio lá, ninguém imagina que o preço do petróleo vai cair muito. Pelo contrário, existe a perspectiva, na melhor das hipóteses, de se manter nos atuais níveis, em torno de $90, por conta dessa questão da Venezuela, inclusive, que está entrando e dando uma reforçada no abastecimento internacional, mas a tendência está mais para cima do que para baixo. Então, não tem como segurar muito tempo a necessidade de um reajuste dos preços do óleo diesel. E isso é prejuízo para o nosso produtor, infelizmente. Mas se a Petrobras não fizer isso, também é prejuízo para ela e para as outras usinas independentes, né? Então, é uma situação complicada. Escuta, ontem eu não estive aqui a título de informação. Eu fui chamado para fazer parte de uma equipe que fez um media training para uma equipe de diretores e principais gerentes, comitê de gerenciamento de problemas, crises e tudo mais, de uma grande empresa que pertence a um grupo holandês que trabalha com nutrição animal e coisas que são da mesma linha. Mas o que chama atenção aqui é que durante o trabalho de treinamento dessas pessoas para como eles vão se comunicar, me fez recordar uma coisa muito legal. Quando a gente começou o canal 18 anos atrás, e você está no agronegócio há muito mais tempo que eu, as coisas eram muito precárias, né? E as pessoas não sabiam também falar direito, dar uma entrevista. O mercado mudou, o mercado cresceu, a agricultura se modernizou. 30 anos atrás, a gente era importador de alimentos, até carne de boi e vaca de Chernobyl, da região ali, a gente andou comendo sem saber. E o Brasil acabou se transformando aí no fornecedor de aproximadamente 25%, 30% de alguns alimentos e produtos, até mais no mundo. Então, as empresas também se modernizaram. E existe uma preocupação em ocupar bem o tempo quando você vai fazer uma entrevista, quando você tem que explicar uma coisa, quando você tem que gerenciar a crise. Então, os profissionais da área do agronegócio, de modo geral, sejam eles produtores ou sejam grandes empresas, eles também entraram nessa modernização, né, da comunicação, né, para que o agronegócio realmente seja bem comunicado e seja bem compreendido pela população de modo geral e por eles também passando informações. Eu acho isso muito legal, porque eu e o Tejão, a gente sempre comenta aqui, já comentei com você também, a necessidade do agro se comunicar mais, fazer o seu marketing, fazer a sua propaganda. E quando você está procurando aprimorar a linguagem, o posicionamento e etc. e tal, com relação à mídia e a fornecer informações, você está dando início a um processo evolutivo e grande nisso que vai ter consequências muito rápidas, como já está tendo. Isso é bom, né? É bom também. É uma tarefa complicada, difícil, né? Tem avanços, tem retrocessos também.
É uma comunicação difícil com o público urbano, em primeiro lugar, porque ele não conhece bem como é que funciona, e o público rural, digamos assim, tem uma certa dificuldade também em traduzir isso melhor para o público urbano. Então, existe esse problema aqui de comunicação que vem de longe e ainda não tem prazo para acabar. Melhorou bastante. Eu acho que a mídia aberta, por exemplo, a televisão, trazendo mais informações sobre o agronegócio, sobre as diversas vertentes, a gente tem visto isso com frequência, isso ajuda no entendimento melhor do que é o agronegócio pelo público urbano, principalmente. Agora, ainda existe muito entrave, aí surge a questão lá da Amazônia, de repente cria-se no público aqui que parece que o Brasil produz soja em toda a Amazônia, ou seja, todo esse tipo de desinformação que acaba trazendo, provocando retrocesso nesse tipo de interlocução entre as duas partes, né? Isso vale tanto internamente quanto para o público externo também, onde a situação às vezes até é bem mais complicada de explicar. Eu acho que tem avanço também. Então, esses canais assim que surgiram nos últimos anos, como é o caso do nosso aqui, também tem essa função. Tem muito público urbano que assiste as nossas informações aqui, não é só o produtor, não. Então, eu acho que isso ajuda bastante pelo menos, a parar a maior parte das arestas, embora ainda continue complicado a parar todas elas, né, também. A gente está nesse processo, né, no início desse processo aí de evolução, estamos aí cumprindo a nossa missão e fazendo o nosso papel. Isso é muito bom. Sem Abraço, amigo, e até amanhã, sexta-feira. Boa tarde, até amanhã.